empresa de material de órtese e prótese. Então, a operadora não ganhava, não pagava os honorários, quem pagava era a empresa. Então, foi um casamento feliz. E eu encontrei esse colega, pouco tempo atrás, no centro cirúrgico de um hospital que eu ia operar. Falei, ô, fulano, como é que vai? Uma porcaria, vê, tem que operar pelo valor que o plano de saúde me paga. Então, eu acho que vem bem de encontro a isso. Seu nome? Bom dia, Gutenberg, Rego. Eu sou médico auditor há 17 anos. E eu estou feliz por estar ouvindo, né, essa discussão e muito mais ainda por ser no auditório do CFM. Eu queria rapidamente só comentar essa visão, às vezes, que as pessoas têm do auditor meio que equivocada, mas nós temos muitas dificuldades no dia a dia para lidar com os colegas. E a gente nunca esquece do paciente, que fica esperando esse vai e vem de discussões nossas, as réplicas, as tréplicas, e o paciente aguardando, com câncer, às vezes com dor, às vezes com problemas graves. A junta médica, no dia a dia da gente, é difícil da gente trabalhar com ela, a gente faz tudo para não chegar na junta médica. Ela é de difícil execuibilidade, é difícil você encontrar colega para ir para um embate com outro colega. A gente tem 21 dias úteis que a agência nos dá, mas o paciente está aguardando. Então, existe uma disponibilidade da gente de ligar para os colegas, para conversar, para discutir. E é aí que eu queria também que houvesse uma sensibilidade do outro lado. Os colegas não nos respondem. A gente, às vezes, pede até o paciente para entrar em contato com o seu médico, porque nós precisamos falar com ele. O paciente nos ajuda muito nisso e a gente não devia envolvê-lo nisso. Pedimos relatórios que não vêm. Outra coisa, todos nós, enquanto médicos, quando indicamos um procedimento, um tratamento, e alguém nos questiona, a primeira coisa que a gente tem que fazer é informar em relatório, um relatório, digamos assim, consistente, e não apenas com monossílabos, ou mesmo apresentar a base científica do que a gente está fazendo. Pedimos muita documentação científica, às vezes, que ampara determinada indicação de um colega, e eles nunca nos mandam. E a gente, em respeito aos colegas, a gente manda trabalho de medicina baseada em evidência, a gente tem consultores da área, porque a gente não domina todo o conhecimento. Então, tudo isso é muito importante que aconteça do outro lado. Eu vi aqui simplesmente só se colocando a operadora como o lado errado da situação, mas ninguém sabe de todos esses problemas que a gente vivencia no dia a dia. A segunda opinião é um dispositivo, digamos assim, mais rápido, mais ágil. E nós também lançamos mão dele. Agora, na segunda opinião, nós temos o seguinte problema em relação a essa pergunta. Por exemplo, nós já mandamos paciente para uma segunda opinião e o paciente ficou com o médico da segunda opinião. E não foi direcionamento da operadora. O paciente, quando retornou para a gente, falou que queria ficar com aquele outro médico porque com ele houve mais diálogo, houve mais informação e houve mais esclarecimento. E aí, eu pergunto, isso é antiético? Tem outra Foi a opção inscrição? do paciente. Pergunta? Próxima. Pois não. Seu nome? Bom dia, meu nome é Gisele, eu sou ortopedista em Curitiba e eu faço auditoria também. E eu fico incomodada também quando eu ouço que só vai para a terceira opinião por causa do valor. Eu vou contar um exemplo desta semana. Dr. Cunha, eu recebi uma criança, um pedido de um tratamento cirúrgico de fratura de fêmur para uma criança de 1 ano. O cara utilizou 2 hastes de TEM em uma criança de 1 ano. Fratura isolada, traço oblíquo, provavelmente a criança estava aprendendo a caminhar, enroscou o pezinho na grama, caiu e fez uma fratura. O colega utilizou 2 hastes de TEM. Esse é o tipo de coisa que vai para uma... Isso é crime. Não, a minha vontade foi de denunciar. Isso é crime. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessas? Tá? Então, vem me dizer que a gente está pensando só no dinheiro. Não é no dinheiro. É no absurdo que o cara fez com uma criança de 1 ano. Então, assim, eu acho que este lado da auditoria é quem... Eu também recebo carta da auditoria porque me questionam algumas coisas. E eu respondo. Né? Algumas vezes, você não sabe exatamente o que está acontecendo daquele lado. Por exemplo,
dentro das Unimedes, as Unimedes de intercâmbio não têm obrigatoriedade de mandar o pedido médico para o auditor. Não é obrigado. Então, chega uma justificativa assim, dor. Chegam 5, 6 códigos e um monte de material. E você não sabe o que aquela pessoa vai fazer. Aí você questiona, você fala, será que o senhor pode mandar uma justificativa detalhada do qual é o seu plano? Porque com a justificativa dor, é difícil avaliar, eu não sei nem o que o paciente tem. E aí a resposta vem mal educada, né? Vários impropérios que eu já ouvi. Então, este lado, eu acho que também deve ser visto. Para a gente mandar para a terceira opinião, que a gente considera como terceira opinião, a primeira do médico assistente, a segunda do auditor, a terceira é do desempatador, na verdade. Né? São casos assim, por exemplo, não se manda porque eu quero economizar no material. Não, são absurdos. Essa semana eu recebi um pedido de artrodese de coluna de um paciente de 29 anos. Justificativa de CIT, laudo da ressonância, nódulos de Schmoll. Só, nada além disso. O que eu, como auditora, faço? Eu autorizo a fazer isso num paciente? Então, eu acho que esse tipo de coisa precisa, sim, ir para uma terceira opinião. Só que a terceira opinião, nos moldes que a ANS fez, fica muito difícil, porque a gente tem 21 dias úteis, não para liberar o procedimento, né? São 21 dias úteis para liberar e para realizar o procedimento. Então, é muito pouco tempo para que você encaminhe a divergência para o médico assistente, ele retorne, aí você encaminha de novo dizendo que vai para a terceira opinião, aí ele retorna, daí você encaminha para o médico da terceira opinião, daí retorna, e daí você encaminha a carta para o paciente e para o médico. É muito burocrático. E essa ideia de pedir para a sociedade de especialidade indicar alguém seria maravilhoso. Mas quem da sociedade da SBOT ou quem da sociedade de coluna vai me indicar alguém que cumpra esse prazo rápido? Porque, se eu não fizer isso, eu vou responder para a ANS e eu vou pagar uma multa de R$80 mil ao dia, eu como operadora. Né? Então, para a gente que está do outro lado, a coisa também não é fácil. Eu não gosto de fazer isso. Cada vez que eu falo, esse aqui tem que ir para a terceira opinião, eu falo, lá vem dor de cabeça. Porque, para mim, é muito mais fácil ligar e falar com um colega, olha, isso, o que você acha? Será que é assim? Será que é assado? A maioria das vezes se resolve, mas algumas vezes não. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que a mesa me ajudasse. Como fazer, num caso desse, de um TEM de uma criança de 1 ano, uma artrodese de um paciente de 28 anos, sem nenhum sintoma neurológico, com laudo de ressonância, praticamente normal. O que a gente faz do lado de cá, do lado da auditoria? Como que se age nesses casos, se não com a terceira opinião? Tá. Muito obrigado, doutor. O professor Sobani quer fazer também. Então, essa é a última inscrição para esse caso, depois teremos outros casos. O cônsul da ANS é de 1998. E nós estamos discutindo isso aqui hoje. Nós somos muito lerdos, muito lentos. Isso já está lá. A maior parte dessas explicações está lá no cônsul de 1998, que faz, e alguém tem que pagar isso. Né? E se achou que o médico pedir para tratar bem do doente, e o outro lado disse não, alguém tem que pagar. E quem está dizendo não é o convênio, e ele é obrigado a pagar. Se ele paga pouco, paga muito. Hoje, se eu quiser ser médico e receber bem, eu tinha que largar a medicina. E todos os senhores aqui tinham que largar a medicina e não largaram. Não largaram porque são médicos. Nós só estamos de doente. Como é que eu vou dizer não a um doente? Eu vou tratar do doente. Se eu estou numa Santa Casa, eu vou receber uma merreca. Né? O Cunha trabalha lá, fazem 300 cirurgias de ortopedia no Pequeno Príncipe, ele recebe por mim R$1.500 de honorários do SUS. E nós ficamos quietos. Ficamos quietos. Então, nós tínhamos que largar tudo. O convênio paga bem? Pelo amor de Deus. Uma cirurgia de mão paga R$120. Se eu for olhar quanto me paga, eu não seria médico. Eu tinha que ir embora, fazer outra coisa. Então, quem está achando que está pouco, ou briga bem, ou cai fora. Né? Então, isso não tem dúvida. E tem outro lado. Da terceira opinião, eu pedi a terceira opinião 2 vezes só. Né? Porque não atenderam para fazer uma coisa que era óbvia. Né? Então, tem um lado bom, um lado mau, como diz a Gisele, da auditoria. Eu dou aula sobre auditoria numa escola,
E, na verdade, é isso, tem os dois lados. Eu pedi. Ele disse, olha, eu não estou concordando com o senhor, auditor, que não ficava no meu estado, ficava no outro estado, eu vou entrar pedir uma terceira opinião. Né? Por isso, eu vou mandar uma carta para o presidente do seu convênio e vou mandar uma carta para a ANS, porque é ela que me autoriza a pedir uma terceira opinião. Em 3 horas estava aprovado. Por quê? Por que estava aprovado em 3 horas? Então, nós estamos tratando de erros, de pequenas porcentagens de V. Mesmo o Edson colocou lá aqui, 8% foi negativo. Então, a maioria, o médico está certo. Né? E dizer que nós somos corporativos, não somos. Então, como tratar desses 8%, que no fundo é isso. Eu fui diretor de história clínica e nós éramos inadimplentes por 6,5% por mês. Por quê? Porque o bendito Ministério da Educação não mandava dinheiro. Por que não mandava dinheiro? Porque ele ficou com o dinheiro. Então, nós temos que fazer reforma tributária, temos que fazer um monte de coisa para pôr na lei. A lei, nós obedecemos à lei, né? Mas não fazemos isso. Tá, vários projetos, e os projetos que estavam mostrando lá, é tudo para penalizar a gente. Nós somos os algozes. Né? Então, esse é um bom momento para a gente olhar esse aspecto. Né? Da auditoria de um lado, ótima, do médico do outro lado, ótima, e esses entraves são pequenos. Né? Quer dizer, isso que está apresentado aqui, ó, é criminoso isso que o convênio fez. Né? E esse convênio foi processado, ou só quem foi processado? No final, nenhum, arquive-se. Né? Eu tenho várias situações, eu fui parte da Câmara Técnica de situações disso, de alguém ficar com o doente. Né? Pô, como é que pode isso? Aí, eu estava investigando isso, foi para o Conselho Regional de São Paulo, e eu soube depois, foi arquivado. Né? Então, é uma discussão difícil de fazer, mas nós temos que fazer. Então, os dois lados têm problema. Né? Obrigado. Vamos ao segundo caso. O segundo caso é o seguinte. O doutor X, ele é um cirurgião de coluna e trabalha e é registrado no CREMESP. Isso é um caso real também. Ele recebe, em São Paulo, relatórios e exames de paciente, de vários pacientes, dentre eles o paciente Y. O paciente Y foi examinado no Rio pelo doutor Z, e o doutor Z indicou uma cirurgia. A operadora responsável pega o caso do paciente, apenas o caso e a ressonância, e envia para o doutor X em São Paulo. O doutor X analisa e contraindica o procedimento, sem a presença do paciente, analisa apenas os exames. E ainda, ele não concorda. Por não concordar com a indicação, ele manda para o CREMERGE uma denúncia que o médico que pediu a cirurgia estava exagerando nas indicações e nos materiais. Esse caso se repetiu mais de, posso dizer, talvez umas 20 vezes, 20 denúncias deste médico contra cirurgiões que ele não concordou com a indicação. Então, vou perguntar para a mesa agora, para o Edson, se o que ele acha da opinião, segundo a opinião, ser dada à distância, sem a presença do médico, sem a presença do paciente. O que ele acha da opinião ser dada sem a presença do paciente, apenas baseada em relatórios e exames de imagem? Acho que é uma questão difícil. Bom, primeiro que seria uma falta ética a contraindicação. Eu acho que a história, o exame, são complementos de um exame físico. Então, eu acho que estaria uma falta ética essa situação. E conheço o nome do JL, né? O JL. Chama-se doutor X. Doutor X. É. Então, o doutor X teve uma série de situações que mandou todas elas para o Conselho Regional como falta ética nos processos que ele atendia, e todas as questões que ele colocava são todas elas muito discutíveis a maneira como ele fazia, mas eu considero como uma falta ética essa situação. Ricardo, você quer opinar sobre a realização de consultas à distância em outro estado, ou se discordar de conduta é motivo para denunciar, para processo? Eu acho que o Akira falou sobre a relação médico-paciente, ela é fundamental.
não consigo imaginar um médico emitindo uma opinião sobre um doente sem examinar, muito menos a distância de outro estado e olhando uma ressonância magnética, que é um exame que tem também os seus problemas técnicos, de aparelho, de exatidão, de informação, tudo isso. Então, eu acho não só uma falta, como uma falta grave. E eu não imagino denunciar um colega por um paciente que eu não examinei, não sei nem a cara do paciente, vou denunciar o quê, né? E eu, particularmente, eu acho que a segunda opinião cabe ao doente. Se eu vou ter a minha decisão, isso é uma opinião particular minha, se a minha decisão vai passar por uma junta ou por uma segunda opinião, porque a operadora indicou, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz de bagagem está sendo questionado. Então, eu gostaria que, além da segunda opinião, talvez eu seja processado no Conselho Regional da minha, porque eu de alguma maneira, estou sendo, sei lá, eu estou infringindo uma falta a ponto de alguém pedir uma segunda opinião sobre uma conduta minha, né? Então, vou matar meu paciente, vou alejar meu paciente, alguma coisa vai acontecer para que a operadora, para que outras pessoas peçam uma segunda e não o meu paciente que tem total direito e eu que tenho total direito. Roberto e Paulo, querem opinar sobre esse caso? Eu só queria concordar com o Ricardo e acrescentar que as operadoras elas veem muito o laudo da ressonância. Eu não opero o exame, eu opero o paciente. Então, como que você vai operar um exame? Eu digo para o paciente, você tem uma artrose leve, vamos tentar um tratamento conservador, ou só se você quiser operar agora, mas operar laudo de exame é muito grave. E, se você manda hoje uma solicitação para uma operadora de um procedimento, sem o laudo do exame, a operadora ela nem te dá a resposta. E ela está confiando no laudo de um colega que, infelizmente, não examinou o paciente, é um laudo técnico, ele não aborda o paciente. Paulo? Eu quero dizer que eu passei por uma situação igual, só não fui denunciado, né? O convênio pediu para que houvesse uma segunda opinião, não por causa do problema do paciente em si, da decisão, por causa do material que era muito caro. Os que fazem joelho aqui podem saber, o paciente de 78 anos, que eu convivo com a família, conheço a senhora caindo o tempo todo com instabilidade grave, osteoartrite grave, e ela tinha quedas constantes, com falência total dos ligamentos periféricos. Então, ela precisava de uma prótese primária já de revisão, não era uma prótese primária. E a prótese a prótese de revisão é muito cara. Então, o convênio foi ouvir uma terceira opinião. E o pessoal do convênio me ligou, dizendo que tinha 3 colegas para eu escolher um deles. Tinha um em Porto Alegre, um no Rio de Janeiro e um em Fortaleza. E eu me neguei a escolher. Não conhecia os colegas. Eu sabia que um tinha um CRM muito antigo, provavelmente tinha muita experiência, e eles mandaram para esse senhor de Porto Alegre. Não lembro o nome agora do colega, e o colega escreveu exatamente isso. Está contraindicado essa prótese de revisão para esse paciente, ele não examinou o paciente, só viu as imagens, e eu mandei até filme para o convênio, filme dela andando, e disse que bastaria uma prótese primária, falou até o nome da prótese, nacional, que não precisava ser uma importada, uma de revisão, por causa da idade dela, que ela ia viver pouco. Está escrito lá. Então, essa senhora não precisaria. Então, isso são os absurdos que acontecem, né? A filha levou isso para a justiça, a coisa está correndo aí. Tá, obrigado. Alguém da plateia quer comentar, responder alguma dessas perguntas? Aí, enquanto você se prepara, vou dizer só que esse caso ele terminou da seguinte maneira. O denunciante virou denunciado. A sindicância no Rio transformou o denunciante em denunciado, ele está respondendo mais de um processo ético. Só que ele vai ser julgado em São Paulo, porque o CRM dele é em São Paulo. Eu acho que é aí que está a grande situação, é a mudança do paradigma, né? Que a honestidade é uma coisa que você tem que praticar e que você tem que criar, e a ética você tem que criar.
Porque são casos, se você me disser que o doutor X, ele não deixou sair a cirurgia do paciente de 29 anos, que a Gisele disse que era normal, ele foi antiético? Não sei se ele foi antiético, certo? Então, o problema é a organização. O problema é que você não acredita mais que o ser humano é capaz de fazer... Não existe um reconhecimento de que a indicação... O cara indica uma cirurgia, todo mundo já fica com o pé atrás, a operadora fica com o pé atrás, tudo, porque não existe. É muito difícil. Esse caso aí, por exemplo, é muito difícil você dizer se o doutor X, se ele disse que tinha um monte de cirurgia que ele não precisava fazer, bom, talvez ele tenha salvado alguns, né? Não vou dizer que não. Talvez não. Agora, ele não examinou? Ele não examinou. É possível você... Não é ético você dar uma opinião sobre, sem você examinar? Não, mas também não é ético você operar quem não precisa, poxa. Esse é o problema. Eu não sei qual que é o caminho que você tem que ter, mas eu acho que o nosso problema é um problema moral. O médico tem que voltar a pensar fundamentalmente no paciente, e só. Esse que é o problema. Não vejo outra solução. Bom dia, Depois Carlos. dessa sua opinião, nós vamos passar para o próximo caso. Bom dia, Carlos Berwanger, da SBOT Rio Grande do Sul. Eu acho que esses dois casos foram muito felizes porque eles demonstram situações diferentes e que, aparentemente, nós estamos confundindo, muitos de nós. O primeiro caso, ele falava sobre a terceira opinião que está prevista. E aí a gente ficou questionando, porque o profissional acabou se insinuando para seguir o atendimento do paciente, e etc. E aí eu acho que a gente tem que separar essas funções. É uma função, como foi dito nas apresentações, pericial. E a função pericial visa simplesmente responder perguntas bastante simples. E as 3 perguntas me pareceram bem adequadas. Se estava indicado o procedimento, se a codificação do procedimento estava correta e se os implantes são compatíveis. Isso é uma função pericial, visa responder perguntas, é bastante simples, né? E minimiza o risco de ter esse viés de, eventualmente, o médico para o qual o paciente foi indicado ou a junta médica para o qual foi o paciente indicado se apropriar, entre aspas, do paciente, e também minimiza que as operadoras facilitem essa apropriação. Outro aspecto sobre a auditoria. A auditoria, na verdade, talvez a gente tivesse que mudar o nome, porque a auditoria, por definição, é um procedimento retrospectivo para verificar se o que eu fiz corresponde ao que eu solicitei e se foi feito de maneira correta. E uma vez eu representei a SBOT num fórum sobre auditoria no Rio Grande do Sul e ouvi dos auditores que eles sabiam quem, o que eles faziam de errado, quem pedia as coisas erradas, quem se privilegiava com os materiais. Isso me incomodou bastante, porque cada